Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje vamos conversar sobre um tema bastante interessante, no mínimo curioso. Bebês vão à escola? Esse é o tema, porque o governo federal baixou uma portaria reduzindo a idade obrigatória para o ingresso nas escolas de 6 para 4 anos. Então nós vamos conversar nessa noite um pouco sobre as consequências para a criança, para a família, para a sociedade. Por que se tomou essa atitude? Enfim, tem muita coisa interessante para conversarmos nessa noite. Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, é o endereço da TV Canção Nova, aqui na capital mineira, o nosso querido Frei Antônio Moser, educador, doutor em teologia, também diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. A gente fica assim emocionado vendo as criancinhas com mochilinha pequenininhas, a mochila maior do que elas, né? Então é sobre isso que nós vamos discutir. Será que elas vão carregar essa mochila adequadamente? Pois é, Frei Moser, aqui tem um ponto interessante, não é? E convidamos para estar aqui no nosso programa e ela vem estar conosco pela primeira vez e agradecemos muito a professora Silvânia Lúcia. Ela é coordenadora pedagógica do Colégio Pitágoras aqui de BH e que trabalha justamente com crianças nessa faixa etária e vai nos ajudar e muito na reflexão dessa noite. Boa noite, professora, seja muito bem-vinda. Boa noite, é uma grande alegria, né, estar com vocês num tema tão polêmico, né, com coisas positivas e dados também negativos dessa antecipação das crianças na escola. Tá certo, professora. E como fazemos sempre aqui no nosso programa, para você dar uma situada melhor enquanto está chegando também, né, para acompanhar o programa, vamos então à nossa matéria inicial. Acompanhe, por favor. Foi publicado no Diário Oficial da União a Lei 12.796, que altera a lei que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Crianças que ingressavam nas escolas a partir dos 6 anos de idade, com a nova lei determinada pelo governo federal, faz com que os pais ou responsáveis efetuem a matrícula das mesmas na educação básica a partir dos 4 anos de idade. De acordo com o governo, os estados e municípios têm até 2016 para garantir a oferta a todas as crianças a partir dessa idade. A nova lei abraça a educação infantil e estabelece as suas regras. A educação básica será dividida entre pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O currículo da educação infantil deverá ter uma base nacional comum que respeita as diversidades culturais de cada região. Os bebês vão à escola. Avanço ou queima de etapas? No Em Pauta desta noite. Pois é, foi aí para você ter uma noção com a nossa matéria inicial do que vamos conversar nessa noite. Eu já quero rapidinho passar aqui a palavra para a professora Silvânia, professora, porque algumas mães reclamam o seguinte em relação à lei, ou seja, obrigar a matricular é uma coisa, ter vagas na rede pública é outra coisa e algumas inclusive ficam se perguntando aí como é que a gente fica. Eu estou dizendo isso porque nós temos aí, segundo dados da organização não governamental Todos pela Educação, um número estimado hoje de 3,8 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos estão fora da escola. Então, até que ponto justamente essa obrigatoriedade, e aí também até que ponto as escolas estariam capacitadas para receber essa demanda de crianças, não é? Porque efetivamente, mandando a criança mais cedo, o número vai aumentar e aí entra o problema do professor, das instalações, da rede pública como um todo. Eu acho que o tema é polêmico, né? Eu acho que a história da educação infantil no Brasil é uma história, uma dívida histórica, né, do governo com a educação infantil, e a gente vê nas últimas legislações esse segmento da escola sendo beneficiado. Então a gente tem a escola, né, do ensino infantil durante os anos 60 e até o final dos anos 70, ela sendo muito ligada aos orfanatos, a questão das crianças irem para a escola para atender uma demanda das famílias que trabalham, e depois nos anos 80 uma classe média, né, inserida no mercado de trabalho, essas mães, e o surgimento de novas escolas.
Então, nós vemos hoje, né, a rede pública preocupada com essa questão e, ao mesmo tempo, o tema fica polêmico quando o número real de crianças nessa faixa etária, diante da lei de 4 anos, fora da escola, como é que ela vai dar conta de abrir até 2016 o número de escolas suficientes para encaixar essas crianças. Uma outra preocupação também seria a formação desses professores, né? Sim. Ainda a legislação, ela absorve o número de professores com má formação ou quase nenhuma formação para trabalhar com essas crianças. Então, eu acho que é uma preocupação maior. Que, aliás, diga-se de passagem, não é? A vocação para lecionar, infelizmente, tem diminuído. Aí, claro, uma série de questões, por exemplo, o não incentivo financeiro, o professor continua ganhando mal, e é as greves que nós acompanhamos nos últimos tempos, não é? E uma série de outros elementos, como a própria violência nas escolas, o que tem, né, desincentivado muitas pessoas, muitos jovens, a trilhar a carreira do magistério, que é uma pena. Então, essa capacitação aí é fundamental. Ela é necessária, né? Faz necessário até em benefício da criança. Já que a criança, nessa faixa etária, ela necessita de um atendimento ou de atividades específicas para desenvolvê-la, né, nos aspectos motores, emocionais, comportamentais. Então, eu acho que a formação desse profissional também é uma questão, é uma pergunta para nós. Tudo bem que tem até 2016 para a lei, não é, para as escolas, né, para a rede pública, de fato, se adaptar e assim, efetivamente, depois todo mundo entrar na linha, na regra. Mas, Frei Antônio Moser, a gente fica se perguntando a questão seguinte, pode-se esperar realmente que esta lei ela tenha visibilidade de fato, ou melhor dizendo, viabilidade, que ela seja de fato viável, mas, ou por outro lado, ela é só simplesmente aí uma expressão de um desejo apenas político, sem olhar muito o problema e a problemática como um todo? O que o senhor acha? A Copa de Futebol do Mundo vai ser em 2016, 14, né? 2016, 2014, as Olimpíadas. Isso. A gente já fica se interrogando sobre as instalações, as condições dos aeroportos, das rodovias, e a gente já fica com medo. Imagina aqui essa transformação. Concordo inteiramente com as colocações da professora Silvânia, mas eu queria reforçar um lado. As instalações, em algum lugar que não é tão, digamos, pobre assim, existem escolas que não têm carteira, não tem janela, não tem condições físicas, pelo contrário, são assim umas espeluncas em que são creches ou então escolas infantis, mas não tem condições adequadas, prédios adequados, instalações adequadas. Isso é a primeira coisa. E a minha primeira briga lá em Petrópolis, não é com o atual prefeito não, foi em relação às condições físicas da escola. Chovia dentro, botava a mão na parede, dava choque, aquele fio ainda de pano, sabe? É uma coisa de louco. Então, realmente, isso em Petrópolis, a imperial cidade de Petrópolis, né? Você imagina, digamos assim, nas periferias e cidades menores. Outra coisa, além das instalações, é o transporte, é um grave problema. Por que o transporte? Você tem que transportar essas crianças pequeninas, muito bem, com tantos engarrafamentos. E, normalmente, a criança tem que se deslocar, ela não tem aí as instalações próximas da sua casa, tem que se deslocar. Pergunta, quem vai levar essa criança? Aí é a mãe, é o pai, é um avô, etc. Eu vejo isso lá no centro educacional, né? E, ao outro dia ainda, a diretora, coitada, ficou lá até 7, 8 horas da noite, porque simplesmente os pais não vieram buscar 2, 3 crianças, né? Fica lá. Então, muitos problemas estratégicos nós vamos encontrar. Eu não digo que seja impossível, eu apenas quero ver para crer. Porque, Frei, de alguma forma, professora, por favor, nós estamos falando talvez de um certo paliativo de um problema que é muito mais profundo, muito mais estrutural. Por exemplo, ainda tem os paliativos, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, recentemente chegou a oferecer uma quantia em dinheiro, uma espécie de prêmio para o professor que conseguisse alfabetizar, ou a escola que seria premiado, conseguisse alfabetizar a criança até 8 anos, alfabetizá-la plenamente. Quer dizer, mas ainda são incentivos, tá bom, mas quantos problemas estruturais estão aí
como causa a questão do professor, salário, capacitação, instalação. E aí depois, claro, vamos entrar finalmente aqui, não é? Aí sim na questão desse ingresso da criança mais nova na escola obrigatoriamente, a partir dos 4 anos, que implicações isso tem no seu cognitivo, não é? A situação dos pais, etc. E tal. Isso ainda é uma questão que nós vamos debater, mas não atacar esses problemas estruturais de fato, não simplesmente resolve com paliativos, né, professor? Eu penso que é a própria questão da alfabetização, né? As crianças, antigamente elas eram alfabetizadas com 7 anos de idade. Então, observa-se, né, eu refletindo em cima da lei dessa antecipação, a partir do momento que a criança vai ser alfabetizada, né, ela pode entrar na escola com 6 anos, observa-se, eu estou falando até da escola pública mesmo. Sim, perfeito. Né? Observa-se que ela, aos 8 anos, se ela tem a primeira experiência escolar dela aos 6 anos, aos 7 anos, provavelmente está havendo uma defasagem das vivências escolares que ela tem. Né? Então, quando ele vai prorrogar isso para 8 anos, eu acho que ele está tentando, o próprio governo está tentando, de uma certa maneira, cobrir uma lacuna que foi percebida. Aquela lacuna que a criança que entra aos 6 anos, ela realmente precisa de mais tempo para esse processo da leitura e da escrita. Né? E os estudos já comprovam que a criança, a partir de 6 anos, ela já está preparada para esse processo que desde que ela nasceu acontece de alfabetização, mas que uma criança já está preparada para ler e escrever. Então, a gente não gostaria de acreditar nisso, mas eu acho que essa lacuna que ficou com essa entrada dessas crianças de 6 anos, né, e que os professores têm sentido, que a entrada dela aos 6 anos e no final desse ano, a criança ainda não está apta dentro desse processo da leitura e da escrita como se gostaria, a entrada dela aos 4 provavelmente seja uma lacuna que eles queiram pensem, né, para que essa criança tenha mais tempo para que aos 6 anos ela possa ler e escrever, né? Professora, eu vou discordar um pouco, não, eu apenas vou apimentar a questão. A senhora falou que está habilitada para a alfabetização, para a leitura. Tem muito universitário, não é, que termina a universidade e não sabe escrever e não sabe ler. Pois é. Isso começa lá atrás, justamente porque você, quando fazia o primário, antigamente, né, você realmente saía sabendo ler, não é, e razoavelmente bem escrever. Hoje, você pega aí uns escritos, é lamentável, não é? Mas, e aí vem a própria educadora, ela não teve oportunidade de desenvolver-se afetivamente, desenvolver-se intelectualmente e mesmo do ponto de vista de como tratar, por exemplo, os conflitos, os pais que interferem, e aí ainda mais a criancinha, meu filhinho, minha filhinha. Em outras palavras, isso vai criar muito problema. Não é que eu seja contra, só que eu acho que tem que ser muito bem preparado todo esse processo. Não é muito na grandes base, investimentos. Não é muito na base da imposição, né? Não, grandes investimentos. Tem que se refletir mais uma questão sobre tão importante. Todos os aspectos, vai ter que investir nessa direção. A senhora acha, inclusive, professor, que faltou um pouco mais da reflexão antes da lei ser implementada enquanto tal? Eu acredito que toda lei que vai ser implementada é para o outro realizar. Né? E esse outro que vai realizar, eu concordo com o Frei, ele não está preparado para realizar isso. Pois é. Né? Mais uma vez, eu vou cair na questão da formação desse profissional. Né? Se a gente pensar nos concursos públicos, um professor, né, ele termina um curso universitário ou curso de pedagogia, seja qual seja, ele faz um concurso e ele, com experiência ou não, né, escrevendo ou não, né, Frei? Lendo ou não, ele entra dentro da sala de aula para ministrar as aulas. Né? Então, não existe nenhum período após o concurso ou intermediário para que a pessoa tome posse desse concurso de preparo para essa entrada. Né? Se trabalha com criança... simplesmente é lançada, né? Dentro da sala de aula. Então, tem teoria do desenvolvimento, tem atividade de acordo com a faixa etária, né? Tem a relação com as famílias, que é essencial. E isso tudo eu acho que é muito mais preocupante. Né? A lei está aí para ser cumprida. Mas acontece o que é que vem por trás dela, né? O que é que precisa fazer? Concordo com o Frei. Tá certo. Ô, Frei Moisés, agora tem uma questão, nós vamos entrar mais agora nesse inteirinho aí da questão já do ingresso, que alguns argumentam o seguinte, ainda aqui no final do nosso primeiro bloco, argumentam o seguinte, não, mas hoje
na nossa pós-modernidade, não é verdade? Então, na era da velocidade, dos conceitos, da digitação, do mundo online. Quer dizer, as crianças de hoje, obviamente, já não são como de 30, 40 ou 50 anos atrás. Ou seja, hoje as crianças se desenvolvem muito mais rapidamente. É muito comum nós verificarmos crianças de 2 anos manuseando um tablet, né? Passando ali a mão naquele instrumento e começando algum desenvolvimento ali que a gente não sabe até onde vai também. Mas, enfim, então dizem que há uma facilidade muito maior. E é em virtude disso, por que também não se antecipar o ingresso na escola? Será que é por aí mesmo? Será que isso se justifica? Veja bem, não há dúvida de que a criança desperta muito mais cedo, não é? Com toda a mudança da sociedade, das comunicações e tudo, não quero colocar em dúvida. Mas a minha pergunta é: desperta em que direção? Então já começa. Afetivamente, será que realmente ela se desenvolve mais? Pelo fato de estar manuseando tablet, será que o dia que faltar energia, não é, ela vai saber fazer uma conta? Ela vai saber escrever uma palavra inteira? Ou vai simplesmente colocar 3 letras, não é, e fazer a sua linguagem, a linguagem vamos dizer, da informática nesse sentido, dos e-mails, etc. Em outras palavras, existem muitas interrogações. Do ponto de vista de maturidade, claro, maturidade de 4 anos. Não é? Será que a criança de 4 anos de hoje, ela é mais madura? Sob alguns aspectos eu concordo, não é? Mais desperta, eu diria, mais esperta, mas nem forçosamente mais madura. A mesma coisa, você vê, não, porque hoje, você sabe, não é? Aí aos 15, 16 anos, a pessoa já, etc. Não, eu digo, no passado você tinha pessoas que, através da família, era um outro contexto, através do trabalho, que começava muito cedo, amadureciam mais depressa. Moça de 20 anos ou 18 anos era realmente uma pessoa que estava capacitada para o matrimônio e para assumir para toda a vida. Hoje, você começa a se perguntar. Quer dizer, isso são alguns aspectos a considerar. O aspecto afetivo, o aspecto, que ângulo da maturidade, e também esse destacar-se da mãe, destacar-se do pai, quando tem mãe, quando tem pai, né? Então, se destacar daquele ente querido. Tem o lado positivo, que é a socialização, não há dúvida nenhuma, sobretudo filho único, né, que é bom que seja, digamos assim, colocado no âmbito maior, mas também tem esse lado negativo, que tem que ser muito bem trabalhado. Tá certo. Olha, tem muitos outros elementos ainda para entrar nessa nossa conversa, como, por exemplo, a professora chamou a atenção de que uma idade razoável para se entrar na escola seria aí 5, 6 anos, 7, né? Como é o que a gente tinha até então, 6 anos obrigatoriamente. Mas qual é a idade, afinal das contas, certa, correta, para que você que é pai, você que é mãe, coloque o seu filho na escola? Vamos ver a partir do nosso segundo bloco, dentre outras coisas, porque tem muita coisa para a gente conversar aqui. É um minuto só, já já estaremos de volta.